agradecer ao presidente, à equipe da Escola de Contas, à assessoria de comunicação, aos gestores que estiveram conosco desde o início da semana, conversando, alinhando, para que a gente conseguisse captar de vocês realmente a verdadeira expectativa de vocês para esse momento, tá? O presidente me pediu também para reforçar o discurso dele inicial e lançar para vocês um apelo, né? Temos aqui diversos papéis e perfis acompanhando a gente, gestores das diversas posições dos entes, e ele pediu então para que eu lançasse esse apelo, sensibilizar a todos que esse retorno, para que esse retorno ocorra, né, da maneira ótima, da maneira que todos nós queremos, nós, tribunal, vocês, a sociedade, é preciso que haja um arranjo, um alinhamento de todas as estruturas do governo, de todas as secretarias, da SEDUC capitaneando isso, mas não só dela, da Secretaria de Saúde, no âmbito dos municípios, especialmente as secretarias de saúde também, né, as estruturas internas da administração. Então, não é uma missão somente dos postos de educação, né, não é uma missão coletiva, seja porque a pandemia é uma situação, um contexto que assola todas as secretarias, né, todo mundo foi impactado por isso, seja porque a prestação do serviço de educação é a das mais prioritárias, né, do poder público, que deve, obviamente, sensibilizar todos da administração. Então, fica esse convite, esse momento de sensibilização para que realmente todos estejam imbuídos nesse processo, todos participem, né, contribuam nesse calendário, para que ele realmente possa ser cumprido com segurança, né, passando segurança e garantia para a sociedade nesse momento tão crítico, tão sensível, tá bom? Então, eu queria deixar esse recado aqui, essa primeira missão que ele me imbuiu de fazer. Bom, vamos lá, então. Eu tenho em comissão com vocês depois dessa aula esplendorosa do colega Ismar, de tratar com vocês de assuntos mais práticos, né? Ele já abordou aqui vários tópicos que a gente vai aprofundar aqui um pouco mais, detalhar um pouco, falar das consequências. A gente vai agora circular entre o operacional ali, bem como fazer mesmo, como levar isso para dentro do processo. Ora a gente vai estar nesse contexto, ora eu vou trazer vocês para um campo mais macro de reflexão, de noção do processo de ponta a ponta, de finalidade, de propósito mesmo do que a gente está fazendo, tá bom? Então, a gente vai estar circulando aí nessas visões dentro do operacional e também do sistêmico, seja gestor ou seja operacional, mas é importante que a gente tenha essa consciência do para que serve o processo, o que a gente está fazendo ali na ponta, não só uma preocupação restrita ao processo, à folha do processo. Essa, na verdade, é a preocupação mais boba, né? A maior preocupação nossa, especialmente quando nós lidamos com compra pública, é a finalidade, é a efetividade daquela ação que para a qual a gente está contribuindo, né? Como que vai funcionar aqui? Nós temos, os horários já foram passados, né? Então, nós vamos até o meio-dia, nessa primeira parte, depois nós retomamos às 14 e vamos até às 17. E espero fervorosamente que vocês continuem comigo nesse batidão, tá bom? Vou tentar ser o mais objetiva possível, interativa. A gente vai ter alguns momentos aqui de interatividade, né? Por incrível que pareça, a tecnologia nos possibilita isso. Vou usar uma ferramenta aqui com vocês, daqui a pouquinho eu vou mostrar, bem no comecinho a gente já vai usar e ao longo das apresentações também. Então, peço que vocês, se vocês estiverem vendo pelo notebook, já deixa o celular aí do lado, que já vou passar umas orientações para vocês, para acessar uma ferramenta, um site, para responder, para a gente interagir, tá bom? Que eu separei umas perguntinhas, e aí a gente vai interagir por meio dessa ferramenta. Vou passar para vocês as orientações daqui a pouco. Além disso, outros 2 recados. O material vai estar disponível para vocês, tá bom? Eu vou pedir o material do Ismar também, e o meu vai estar disponível. A Escola de Contas vai mandar depois, deixar aqui em algum momento no vídeo, um link para vocês acessarem o material, o slide. Eu vi que, né, a tela às vezes ficou um pouco pequena na hora que o Ismar estava projetando. Não se preocupem que a gente vai disponibilizar isso tudo, tá bom? E também vocês façam perguntas, tá? Lancem aí no chat as perguntas. A gente tem
uma super participação de uma colega nossa santa que está, uma santa ajuda aqui, que está nos apoiando, lendo o chat e mandando as perguntas aqui, projetando aqui na tela, né, como vocês já viram do Smart. Não deixem passar o tema para o próximo, tá? Já façam ali, eu combinei com ela que eu prefiro que as perguntas sejam feitas na hora que a gente está conversando. É muito tema, é muito assunto, muito detalhe, então, assim, às vezes pode passar alguma coisa mesmo importante que eu não comentei, né? E aí é muito importante que vocês atuem bem tempestivamente ali no momento que está rolando mesmo o assunto. Coloquem aí no chat para a gente conseguir otimizar melhor, tá? E tirar o melhor proveito aqui dessa apresentação. Não é um curso para mim, não é para o tribunal, não é para ninguém, é para vocês. Então, precisa fazer sentido para vocês, tem que chegar aí nas expectativas, tá bom? Ok, então a gente vai, eu acho que eu dei todos os recados, eu vou começar a projetar para vocês aqui a minha tela. Janela do aplicativo, apresentação. Já vai aparecer para vocês o compartilhamento dos slides, pronto, tá aparecendo, né? Muito bem, gente. Tivemos esse super impacto aí da pandemia, né, que afetou todo mundo, não tem quem não tenha sido afetado. E quando eu digo todo mundo, nos dois sentidos. Toda a gente, né, todas as pessoas foram afetadas e todo o mundo, né, todo o planeta Terra foi afetado por esse evento que nos surpreendeu no começo do ano e nos impôs um novo ritmo, né? E nós já estamos em outubro, com previsão, né, na verdade, já há algum tempo, estamos nos ensaios para a retomada da vida, né? O universo privado já tem retomado, não da mesma maneira, né? Uma coisa é certa, a retomada não vai ser da mesma maneira, não está sendo em lugar nenhum, irrestritamente da mesma forma e maneira. Então, nosso propósito aqui é contribuir com vocês nessa etapa de planejamento, de preparação para essa retomada, né? Ela é necessária, ela se impõe, especialmente de um serviço público tão importante quanto esse da oferta da educação básica, né, do estado, dos municípios. Então, como que a gente faz? Que orientações o tribunal nos dá para construir esse planejamento no que toca às contratações públicas? E aí, a gente tem uma primeira contribuição que eu gostaria de fazer para vocês, é esse guia de retorno das atividades presenciais na educação básica, elaborado pelo MEC, quentinho, acabou de sair do forno, né? Eu creio que muitos de vocês já devem ter tido conhecimento, né? Porque militam nessa área, mas os que não têm, convido a baixar. O que é esse QR Code aí, essa figura que está aparecendo? Eu criei esse QR Code com o link do material, caso vocês tenham dificuldade de encontrar na internet. Eu acho que se digitar Guia de Retorno às Atividades Presenciais na Educação Básica, MEC, no Google, vocês vão encontrar. De qualquer forma, se vocês apontarem a câmera do celular de vocês para esse QR Code, vai aparecer o site em que vocês podem já acessar e baixar o guia, tá bom? Ele traz orientações gerais, medidas sociais em saúde, medidas pedagógicas, organização do coletivo local, né? Com os conselhos, com a comunidade acadêmica, pais e alunos responsáveis, traz orientações para fazer o monitoramento e a triagem desse público, o estabelecimento de público de grupos de risco, de um planejamento dinâmico, né, que deve ficar sempre atento aos dados de contágio do coronavírus na sua localidade, de medidas que devem ser adotadas conforme esse nível vá se dinamizando ao longo do tempo. Traz também algumas normas vigentes aplicáveis ao caso, tá bom? Então, primeira dica de leitura, esse guia, tá? Ele é um guia de política mais amplo que vai ajudar bastante vocês a desenharem esse planejamento, tá? E aí, gente, esse planejamento de retorno, ele envolve vários aspectos, né? Vocês estão aqui comigo para nós falarmos de contratações públicas, que é um tema que afeta esse planejamento do retorno. O planejamento do retorno, ele é mais amplo, ele é macro. As contratações é como se fosse uma gavetinha, uma prateleira dentro dessa grande estante do retorno, da retomada das atividades presenciais.
E essa retomada, ela vai trazer vários eixos, né? Vários eixos temáticos. A gente tem a necessidade de providenciar equipamentos de proteção coletiva, né? Esses EPCs aí que eu coloquei, dispensadores de álcool em gel, sabonete líquido, produtos de limpeza, termômetros, preparação do ambiente, providenciar ventilação adequada, uma mobília, né, que permita o distanciamento recomendado pelos protocolos de saúde, pensar na logística dos bebedouros, da biblioteca, por exemplo, né? No que toca ali ao monitoramento, acompanhamento dos casos de infecção na região, controle dos grupos de risco, né, relatórios, rotinas estabelecidas de consulta desses relatórios, enfim. Capacitação, né, é um novo mundo. A gente está retomando depois de muitos meses parados e num novo contexto, uma nova realidade. Envolvimento dos professores, do pessoal do apoio, né, dos pais, trabalhar a conscientização, que vai implicar, né, numa comunicação ali direta, face a face, mas também numa comunicação visual, cartazes, talvez, banners, né, nas escolas, cartilhas, né? EPIs, máscara, protetor facial, né, aquele face shield, frascos de álcool em gel individuais. Então, assim, vejam quanto, né, vai exigir de mobilização dos nossos gestores para essa retomada, né? E aí, olha só, como que a gente está falando da caixinha de contratações públicas? Quando a gente olha para esse panorama, que ele é só exemplificativo, tá? Pode ter uma série de outras questões aqui envolvidas. Mas quando a gente olha para esse panorama, a gente vê como as contratações elas estão permeando cada um desses eixos. Então, quando eu penso, por exemplo, nos EPCs, nos equipamentos de proteção coletivas, isso daí vai precisar ser adquirido, né? Isso vai precisar ser adquirido, vai precisar ser armazenado, vai precisar ser reposto. Então, eu tenho aí uma série de aquisições para esses itens. Na preparação do ambiente, se eu for precisar fazer uma melhoria, um reparo, né, uma adequação de ambiente, de layout no meu espaço, no meu ambiente, eu vou precisar fazer isso por meio da contratação de alguma empresa, provavelmente, né? Então, já implica numa contratação aí. Monitoramento, né? Talvez eu vá precisar adquirir alguma coisa, ou contratar alguma capacitação, ou contratar algum especialista da área. Aqui na capacitação também, né? Será que eu vou precisar de fazer alguma contratação de algum curso específico, alguma palestra de sensibilização? Esse lance da comunicação visual, banner, cartilha, a escola vai ter condição de elaborar por conta própria? Ela vai precisar contratar uma gráfica para fazer? De novo, contratação. Os EPIs, então, nem se fala, né? Aquisição mesmo, não tem para onde fugir, a gente vai conseguir oferecer isso, esses suprimentos para as escolas por meio de aquisição. Então, essa tela é para mostrar para vocês que o tema é mais amplo, porém, em cada etapa, em cada eixo, a gente tem o aspecto das contratações públicas sendo envolvido aí, tá bom? Muito bem. O ciclo, então, de qualquer contratação pública, gente, é esse ciclo aqui, olha. Esse é o ciclo básico de qualquer contratação, né? A gente passa por uma fase de planejamento, que é a mais importante de todas, né? Onde as necessidades vão ser levantadas, onde todo aquele dever de justificar, de pensar no que a lei oferece para a gente, nas opções, no cardápio de opções que a lei oferece, qual que se adequa melhor ao nosso caso concreto, né? São os exercícios de futurologia, de tentar prever o futuro, de decidir o quão de risco nós vamos assumir ou não. Então, é a fase ali de tomada de decisões da administração. E muitas dessas decisões são irreversíveis, né? Por que irreversíveis? Porque elas não vão poder ser alteradas na fase seguinte, que é a fase da seleção do prestador dessa contratação, serviço ou fornecedor. Então, algumas decisões são mais flexíveis, outras decisões são imutáveis. A gente só pode mudar recomeçando, abandonando aquele processo e fazendo um outro, né? Ou rescindindo o contrato, enfim. Então, é a fase mais delicada e a que a gente menos dedica, geralmente, né? Atenção e energia a ela.
Daí nós seguimos a etapa de seleção desse prestador, desse contratado pela administração. E essa seleção ela pode se dar por meio de um processo licitatório, segundo as modalidades, né, que a 8666 nos traz. Pode seguir um procedimento de dispensa, de inexigibilidade, de adesão a uma ata de registro de preços, né? Então, existem algumas opções aí dentro do cardápio que a lei nos dá para essa escolha de seleção do nosso prestador, né? Geralmente é a fase mais rápida, né? Porque os prazos são todos estabelecidos na lei e tudo mais. E geralmente é a fase que toma a culpa se deu errado a contratação, né? É a que menos a administração tem espaço para decidir, para tomar decisões, porque as decisões, o lugar de tomar decisões, é lá na fase de planejamento, né? O campo, é o terreno fértil para crescerem as decisões da administração e que vão repercutir ações e eventos nas duas fases seguintes, na seleção do prestador e na gestão contratual, mas acaba sendo a fase a culpada, né? A etapa responsável, a grande responsável, o grande vilão, né, na administração, porque tudo dá errado, porque na licitação, a licitação é pelo menor preço, e só vem porcaria mesmo, eu não posso contratar da empresa que eu sei que fornece direitinho, e aí dá ruim na administração por conta disso. É a fase mais injustiçada de todas, é a fase da seleção do prestador, né? E depois nós seguimos para a fase da gestão contratual, que aí, assim, é o casamento, né? Já a gente planeja todo esse casamento na fase de planejamento, realiza esse casamento, né? Escolhe bem esse noivo, essa noiva na fase de seleção, casa e vai viver esse casamento na gestão contratual. Que pode ser feliz ou não muito, né? Dependendo das decisões que a gente tomou ali no planejamento, dependendo da diligência, do grau de diligência da administração para bem acompanhar esse contrato, e dependendo também da rigidez, da seriedade, da competência desse prestador, né? Então, se nós não tivermos esses 3 fatores bem trabalhados, bem atuantes, a gente vai ter bastante dificuldade nessa gestão, no consumo desse contrato, na vida, nesse casamento, dessa história toda aí, né, da administração com o prestador. Então, é necessário que haja um perfil adequado desse prestador do serviço para responder à administração, é necessário que haja um conjunto de atuação da administração para acompanhar esse contrato, e é necessário que as condições desse contrato tenham sido bem desenhadas, porque sobra muito pouco espaço para rever isso na hora da gestão do contrato. A lei ela é muito engessada. Enquanto no planejamento nós temos muita liberdade, né, para realmente desenhar um objeto, uma forma de prestação desse contrato bem livre, na gestão do contrato é seguir aquilo que a cartilha que a gente já desenhou no planejamento. Então, cada etapa ela tem a sua importância, tem a sua seu papel ali, o seu impacto, né? E elas vão acomodar o maior ou menor nível de liberdade da administração, né? Conforme ali o impacto que ela tenha em todo o processo. Mas todo processo de contratação obedece a esse ciclo básico: o planejamento, a seleção do prestador e a gestão contratual. E aí eu queria ver com vocês assim. Mostrar primeiro isso aqui para vocês, depois a gente vai passar por uma rodada de interação, né? Mostrar aqui para vocês, eu não sei se está pequenininho aí para vocês, mas não se preocupem, que a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Alguns slides eu tive o cuidado de colocar uma fonte maior, mas eu acho que esse não tinha muito como colocar, porque para mostrar, né, a etapa, o passo a passo numa tela só, acabou que ficou menor a fonte. Mas vamos lá. Então aqui, aquele ciclo, né, trifásico, como que ele se apresenta no processo, né, nas etapas ali, nos papéis do processo mesmo ali. Vamos lá. A parte ali do planejamento, né? Qual que é o papel dele? O que a gente se desencombe no planejamento? A gente vai delimitar a nossa necessidade,
né? Desenhar ali, na verdade, descobrir e explorar essa necessidade. Toda compra, gente, ela existe, toda contratação pública, ela existe com base numa necessidade. A necessidade é a mãe do processo, é a matriz, né? Se não tem necessidade nenhuma, não tem processo. Não tem processo. A administração fica lá quietinha, né? Sem necessidade. É o precisar, é a necessidade de atender a algo de interesse público que faz nascer um processo de contratação. Ok? Então, a primeira missão, a primeira etapa, o primeiro passo é conhecer essa necessidade. Ir lá no setor requisitante, conhecer, acompanhar como essa necessidade vem evoluindo ao longo dos anos, nessa etapa, desenhar bem isso, fazer todo esse trabalho de interação interna na administração. E indicação da possível solução. Né? Então, há uma necessidade em relação à qual eu preciso conhecer e eu preciso explorar, e aí eu parto, então, para desenhar uma solução, um produto, um serviço ou material ou obra que venha a resolver esse problema, essa necessidade de interesse público, né? Isso é a parte abstrata. Na parte do processo, então, a gente vai formalizar isso. Como que a gente formaliza? Então, geralmente, a gente tem um pedido, né, um expediente de um setor para o outro, informando ali a necessidade, que se segue a um termo de referência. A gente vai falar muito desse cidadão aqui, do termo de referência, ou projeto básico, né, que é um instrumento, um mesmo instrumento, dependendo da situação do caso. E aí, esse instrumento vai costurar toda essa necessidade com essa solução. Na verdade, ele é o instrumento que mais, por meio do qual as decisões mais importantes são tomadas. É aqui nesse documento, né? Que é o documento que realmente delimita e abarca, acolhe a fase de planejamento da administração. Quando eu estava explicando para vocês lá no slide anterior, daquela partezinha lá do círculo, que é o planejamento, que é a primeira etapa, o planejamento, ele, no processo, a gente vê o planejamento, ele toma corpo quando a gente olha para o termo de referência. Então, assim, 95% do planejamento de uma contratação se faz ali com o que a gente escreve, coloca e constrói no termo de referência, ok? Aí, então, nós seguimos para as pesquisas de mercado, a consulta de saber o quanto que custa, né? Aquela solução que a gente desenhou onde? No termo de referência, então nós vamos consultar ao mercado para ter a nossa referência e saber o quanto a administração vai pagar por aquilo, quanto ela está disposta a pagar, e para que ela não seja surpreendida na licitação, em termos orçamentários, em termos de logística também. Apareceu uma pergunta, mas acabou de sumir. Santa, tem como voltar para mim? Aqui. Do Antônio Joel. O Estado está cogitando fazer os processos de licitação desses produtos para retorno às aulas presenciais e determinando que escolas efetuem os pagamentos, determinando que as escolas efetuem os pagamentos. Isso é legal? Boa pergunta, Antônio. Então, vamos lá. O Estado está fazendo, né, a Secretaria Estadual está fazendo a compra, né, coletiva desses itens, desses EPIs, e transferindo para as escolas essa etapa ali do pagamento. E aí o Antônio pergunta se isso é possível. Antônio, é possível sim, é legal, e eu vou te dizer mais. É até o desejável. É até o desejável, desde que o recurso esteja nas escolas, né? Claro, o recurso tem que estar lá nas escolas. As escolas tenham concordado de alguma forma, ou participado lá na hora do planejamento, ou se não participaram, concordem com as decisões que foram tomadas lá, isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, digamos que se adquire um dispensador de álcool em gel, para colocar ali na entrada da escola, por exemplo, tá bom? Aí, digamos que se adquire um dispensador de fixação na parede. E a escola não tem aonde colocar esse
dispensador ali na entrada. Ou então ela preferiria que fosse um dispensador que não fosse de fixação na parede, que fosse um dispensador daquele que tem uma alavanca ali no pezinho, que pelo pé a pessoa aperta ali e o álcool sai. Estou dando um exemplo aqui bem bom para vocês entenderem bem. Digamos que ela não concorda com aquela especificação que foi colocada. Não é o que vai atender a ela, né? Aí, nesse caso, ela não pode adquirir. Ela não pode fazer parte dessa contratação, dessa compra coletiva, né? Porque ela vai estar recebendo algo que vai ficar ali estocado, que não vai ter sentido para ela. Então, é importante que isso seja comunicado, né? A SEDUC, ao Estado, olha, esse item aqui não nos interessa, eu não vou receber, eu não tenho interesse, destine a outras escolas, ou, enfim, não conte comigo para esse item aqui, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Precisa haver um envolvimento das escolas nessa aquisição, no sentido de ou fazer parte do planejamento, ter contribuído lá para dizer o tipo de material que precisa, o prazo de entrega e tudo mais, ou nesse aspecto, ou então concordar com as decisões que foram tomadas ali, porque o benefício ou o malefício vai recair às escolas, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Tá, aí a escola recebe o material, e aí cabe a ela a decisão pelo pagamento ou não. Outra questão importante aqui, a escola não vai ser responsável pela licitação em si, porque isso está sendo concentrado lá na SEDUC, né? Eu estou achando que é a SEDUC aqui. Vai ser concentrado lá na SEDUC e SUPEL. Essa licitação. Então, a escola lá da ponta, ela não vai ser responsável caso tenha havido alguma falha lá na licitação, tá? Mas a escola ela pode ser responsabilizada caso ela receba um produto que não atenda às especificações ali da proposta da empresa ou do edital do termo de referência. E aí ela pode rejeitar, né, esse produto, dar prazo para a empresa para que a empresa corrija, né, não pagar, enfim, as consequências ali que a lei traz. Mas se o produto estiver atendendo às especificações da licitação e a proposta da empresa, a escola recebe, faz o trâmite de recebimento, liquidação da despesa e pagamento, sem problema nenhum, tá bom? Desde que esse recurso esteja nas escolas. Não tem como a escola ordenar um pagamento de um recurso que não está lá, né, no orçamento dela. Ok? Então, esses detalhes aí que a gente precisa observar. E eu estou achando também que essa pergunta o Antônio não esclareceu, mas eu estou achando que são escolas estaduais. Eu não sei se são escolas municipais ou se são escolas estaduais. Né, porque a pergunta foi: as compras estão sendo concentradas pelos estados e as escolas é quem vão receber e pagar. Então, sendo escolas estaduais, ok, a gente está na mesma linha, ali na mesma linha horizontal, né, de estrutura administrativa, né, de estado para estado. Se essa parceria está sendo realizada entre a concentração das compras está sendo feita pela SEDUC e possibilidade de os municípios contratarem, receberem os materiais, os produtos e pagarem, é possível também, tá bom? Mas aí a gente vai precisar de uma articulação, aí ver como é que essa licitação foi feita, se é um registro de preço, se vai ser adesão, se vai ser por carona, que eles vão entrar nessa ata, porque se é estado, a aquisição foi feita para as escolas, então a gente não está falando de carona, a gente está falando do fluxo normal da contratação. Mas se é estado e para as escolas municipais, aí a gente precisaria construir alguma coisa aí, algum instrumento, tá, para que esse fluxo possa fluir, tá bom? Então, são esses detalhes aqui. Gente, quem tiver mais pergunta, pode ir mandando aqui, tá, que a Santa vai mandando para mim. Ok, então, depois dessas pesquisas de mercado, nós vamos instruir o processo com as providências orçamentárias de preparação, né? Verificar orçamento, a rubrica orçamentária que faz mais sentido ali para aquela contratação, verificar se aquele valor cabe dentro da expectativa orçamentária da administração, né? É para isso que serve também a pesquisa de mercado, não é só para, na hora da licitação, para saber se o preço está de mercado ou não, mas nessa etapa, para saber se a administração vai dar continuidade a essa contratação,
né? Se cabe ali dentro da expectativa dela, se talvez seja necessário rever alguma coisa do termo de referência para diminuir quantidade, ou colocar uma outra especificação técnica que faça com que os preços baixem, né? Enfim, é uma visão agora, feita a pesquisa de mercado, definido o objeto, que é no termo de referência, feita a pesquisa de mercado, vai caber uma deliberação do gestor. Tá, eu sei eu sei a minha necessidade, eu sei o que eu preciso e eu sei o quanto custa. Vou conseguir bancar isso? Vamos para frente? Né? E aí é essa etapa. A lei ela é bem assim, sabe? Ela realmente ela te coloca num fluxo para construir mesmo as decisões numa escala evolutiva, como as decisões se aparecem. Então, assim, primeira necessidade, vamos lá estudar a necessidade. Tem uma necessidade, vamos construir a solução. Construir a solução, vamos ver no mercado quanto isso custa. Já vi quanto custa? Ok, vou continuar ou não vou continuar? Muito bem. Aí vamos para a etapa de aprovação, né, desse instrumento de planejamento. É muito importante que haja essa aprovação, é muito importante que haja alguém que faça e alguém que aprove, né? E sejam duas unidades diferentes, né? Duas pessoas diferentes. Uma que vai fazer e uma que vai aprovar. Toda a estrutura da nossa legislação de contratações, de contratos públicos, ela tem muito essa dinâmica. Essa dinâmica de executar, controlar, dentro dela mesma, né? Não é só um controle que é feito ao final do processo. A cada etapa, a lei nos dá oportunidades para exercitar o controle ali daquele ato, daquele evento. E a aprovação do termo de referência é uma oportunidade de controle. Ela não deve ser uma aprovação meramente formal, tá? Ela é uma chance ali de controle. Seguimos, então, a parte... terminou ali a aprovação, né, do termo de referência, a gente segue para a elaboração do nosso instrumento convocatório, que é um edital, geralmente, conforme a modalidade ali que se aplica, que a gente vai ver as modalidades, a modalidade que se aplica àquele caso, porque eu já sei o objeto, já sei o valor. E são esses dois elementos que definem qual a modalidade que a gente vai usar, uma combinação desses dois elementos, tá? E aí a gente vai para a elaboração desse edital. Mais uma vez, a aprovação, olha, uma outra etapa de controle, a aprovação dessa minuta de edital e contrato pelo jurídico, antes de lançar, tá? Então, assim que ele é elaborado, ele só pode ir para a rua, depois da aprovação ali do jurídico, que é a próxima etapa, a publicação. A publicação, ele inaugura o encerramento da fase interna, tudo isso para trás, essas 8 caixinhas aí que vocês estão vendo no slide, essas 8 caixinhas para trás antes da publicação, tudo fase interna, tá? A publicação do instrumento convocatório inaugura a fase externa, que é destinada à próxima caixinha, que é a seleção do fornecedor, que é por meio de uma disputa ou por meio de uma contratação direta, dispensa ou inexigibilidade, ou adesão, ata de preço, ok? Depois de selecionado o fornecedor, vamos à celebração do contrato, ou outras formas. Lembrando que contratar, né? Contrato é um termo genérico. Tá? Assim, por exemplo, quando você compra um produto na sua vida privada, né? Você comprou uma caneta lá numa papelaria. Você não assinou um contrato lá, né? É uma transação que dispensa a assinatura de um contrato. Mas quando você contrata uma empresa para fazer uma reforma na sua casa, ou contrata um arquiteto para fazer um projeto, ou coloca seus filhos numa escola de inglês, de línguas, ou de uma escola particular, aí a gente já costuma ser uma transação que precisa de um contrato. Quando você abre uma conta em banco, quando você faz um empréstimo, você assina um contrato, já é uma transação regulada por contrato. Mas aquela compra da caneta também é um contrato. Você só não assinou um termo contratual. Existe uma diferença entre contrato genérico, contratação, contrato, e termo contratual. Termo contratual é o documento. E contratação e contrato é o ato de ter um compromisso, de firmar um compromisso recíproco entre duas partes ou mais, tá? Isso é uma contratação, que pode ser uma compra de caneta que você não assina nada, ou pode ser na contratação de um empréstimo bancário em que você assina um contrato. E a gente tem essas regras
dessa mesma natureza na administração. Nós vamos ver casos em que a gente precisa assinar um contrato e casos em que a gente não precisa assinar um contrato, mas é uma contratação da mesma forma, tá? A lei dá para a gente outros instrumentos que a gente pode substituir. Assinado o contrato, vamos então ser felizes para sempre, né? Tomara Deus, felizes para sempre na fase de execução desse contrato, ok? Execução, controle, gestão, pagamentos, né? Até o encerramento, o esgotamento dessa contratação com a execução completa do objeto, ou quando a empresa dá causa a alguma falha contratual, o contrato vai ser rescindido, né, prematuramente, ou quando não for mais interesse da administração, mas a regra é que o contrato ele se extingue com o cumprimento do objeto. Muito bem, agora eu queria passar para vocês, eu queria que vocês respondessem, temos 588 participantes ativos aqui no nosso chat. Eu queria que vocês, eu vou interromper esse compartilhamento aqui, porque eu vou colocar uma outra tela para vocês, uma outra tela do... Deixa eu colocar aqui, qual que é a minha tela para vocês responderem, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? E aí eu queria que vocês pegassem o celular de vocês para responder. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Share screen. E aí vocês vão ver aqui. Vocês vão acessar esse site que está aqui em cima, www, espero que vocês estejam vendo já a minha tela, www.menti, M-E-N de navio, T-I.com, e usar esse código que está aqui na tela também, 7389341. Vejam aí se vocês... se dá certo. O site www.menti.com e o código 7389341. Todo mundo está conseguindo? Se tiver algum problema, vocês me falem aí no chat. Eu consigo ver quem está logando. Se quem tiver pelo computador também, dá para acessar, tá, gente? Não se preocupem. No computador é só colocar esse site, o código que vocês vão conseguir. Já deixa isso daí aberto, porque... Ai, tá chegando aqui as respostas. Já deixa esse site aberto com esse código, que esse vai ser o código que a gente vai usar para todos os nossos exercícios que a gente fizer aqui, tá bom? Então, deixa essa janelinha sempre aí do ladinho, aberta. Vocês só vão precisar digitar uma vez. Não precisa digitar de novo. Uma vez só vocês entram nesse site com esse código, que todo exercício que eu for fazer aqui, vocês vão receber aí nessa janela, nesse site, sem precisar digitar mais nada. Só a resposta de vocês. Então, digitem aí. Muito bem, estão chegando as respostas. Quais que são os maiores desafios para vocês na contratação pública? Aí vão aparecendo aqui para a gente. 4 pessoas já responderam, 7. Muito bem, olha só. Contratação, qualidade, preço, cotação, definir a demanda, realizar a licitação, prestação de contas, prestar contas, né? Muita gente falando aí da prestação de contas, as cotações, definir a demanda, a contratação, né? A contratação tá bombando, tá ganhando aí. Muita gente com essa dificuldade. Legal, cotação, muita gente também com dificuldade nessa parte dos preços, olha o preço ali, bem grandão.
amparo jurídico, produtos com qualidade, licitação. Muito bem, licitação mesmo, entrega, as contestações, né, das empresas, definir a demanda, qualidade, cotação, contratação, licitação, prestação de contas são bombando aqui, qualidade também, conhecimento técnico. Muito bem, gente, olha só. Certo, certo. Muito bem, muito bem. Muitas dificuldades, hein, que vocês, muitos desafios, né, que vocês identificam aqui. A entrega, pessoal comentando aqui. Ótimo, ótimo, legal. Muito bom. Muita gente participando aqui, 90 pessoas participando. Deixem sempre esse site aí, tá? No cantinho, como eu expliquei para vocês. E conforme eu for passar aqui, vai aparecer para vocês as perguntinhas, tá? E as respostas também. Muito bem, temos aqui os nossos campeões. A contratação em si, a questão dos preços, né, de modo geral, preços econômicos, a fase de cotação em si, a questão da prestação de contas, né, que vocês recebem recursos e precisam prestar contas às vezes para a SEDUC, para um órgão, para as secretarias de educação municipais, ou então para algum órgão federal de quem vocês receberam esse recurso. Então, essa é uma parte que vocês têm alguma dificuldade também, registro de preços. Ok, muito bem. Vou interromper aqui, tivemos 110 participantes, muito obrigada a todo mundo por ter participado. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Consegui sacar aqui, pegar quais as maiores dificuldades de vocês, e depois de verem essa etapa, né, de como que o processo se desenvolve na administração, fica mais fácil para vocês identificarem onde está as maiores dificuldades, né, de vocês. E os pontos que vocês apontaram são realmente os pontos mais críticos. Os pontos mais críticos. Vi muita coisa ali de qualidade, preço. Qualidade e preço, então, meu senhor, são os pontos mais críticos, porque essa é a finalidade mesmo da contratação, né? E a finalidade é o que a gente entrega, né? A gente contrata para buscar propostas de qualidade e a preços justos para a administração, para gastar bem o recurso da nossa sociedade. Então, é para isso que serve a nossa contratação. Muito bem, vamos seguir aqui na nossa apresentação. Deixa eu ver se consegue projetar aqui. Estou compartilhando? Acho que eu já estou compartilhando, né? Para a elaboração, então, do termo de referência, que eu já comentei com vocês, já dei um spoiler, né, do quão importante é esse documento no processo de contratação. E aí nós temos uma definição desse termo de referência, que é essa definição que está aqui na tela. Deixa eu ver por que não está aparecendo para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e fazer de novo, tá? Só um pouquinho. Compartilhar de novo. Janela do aplicativo, apresentação. Ok. Prontinho? Aqui. Aparecendo aí para vocês? Agora sim, muito bem. Então vamos lá. Termo de referência. Tem uma definição bem objetiva do que é esse termo de referência lá na IN, Instrução Normativa número 5 de 2017. Já fica aqui a segunda dica de leitura para vocês, tá? Acessem aí essa. Eu não criei QR Code para ela, para vocês acessarem, porque é só digitar IN 05/2017 no Google que vocês vão encontrar, tá bom? Lá no anexo 1 tem esse conceito aqui.
E aí ele fala o seguinte: termo de referência é o documento que deverá conter os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo com a contratação e os elementos técnicos e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a execução e fiscalização contratual. E aqui eu faço só uma ressalva que não é só para serviços, né? É para compras de maneira geral, contratações de maneira geral, né? O que vai ficar de fora do universo de aplicação do termo de referência? Vai ficar de fora as contratações, vão ficar de fora as contratações para as quais a lei exige outro instrumento, que não é o termo de referência. Um outro instrumento que se chama projeto básico. Ah, tá. Qual que é a diferença do projeto básico para o termo de referência? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma coisa, só que em situações diferentes. Não é o nome que vai fazer mudar, tá? O conteúdo ali do documento. É a contratação. É a contratação. E você pode chamar do nome que você quiser. Se você quiser chamar de banana frita o seu documento e ele tiver um conteúdo de termo de referência, ele é um termo de referência, tá? E o projeto básico, a lei, ele é um documento lá da 8666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. O termo de referência, ele aparece em outro lugar. Ele não apareceu em 93, na 8666. Ele apareceu na 10520, que é a Lei do Pregão. Que é a Lei do Pregão. Então, quase 10 anos depois, né, que a modalidade pregão surgiu, ele veio junto. Então, o termo de referência a gente usa quando a gente está falando de pregão, e até das outras modalidades também. E o projeto básico, das outras modalidades, assim, convite também dá para tomada de preço, se não for obras, tá? A gente pode usar o termo de referência. E o projeto básico, para os casos em que a gente está contratando obras ou serviços de engenharia, ou contratando por inexigibilidade de licitação, um notório especialista, uma consultoria, tá bom? A gente vai usar o projeto básico, mas é a mesma coisa. O que vai mudar dentro dele? O conteúdo conforme o objeto que você está licitando. Comprar caneta vai ter uma especificação. Contratar uma obra, construção de uma escola, reforma de uma escola, vai ter uma outra especificação, tá bom? Por isso que a lei traz ainda esse apelo, né, para ser chamado de um projeto básico, para que a gente lembre que é um documento mais complexo, que vai precisar de campos mais específicos ali, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, gente, vocês acham que a elaboração do termo de referência é obrigatório em todas as contratações da administração? Deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma. Ah, vocês já estão respondendo? Vocês já estão respondendo, gente? É o que apareceu para vocês aí, as perguntas na sequência? Que tem pergunta aqui que é mais pro final conforme a gente vai indo aqui na apresentação. Mas quem ainda não respondeu, tem uma pergunta aí, aqui o slide, a pergunta número 3. A pergunta número 3, quem não respondeu ainda, dá uma olhadinha no link que eu passei para vocês. E aí eu não vou nem projetar aqui, tá? Eu não vou nem projetar porque vocês já estão com o link aberto aí. E aí, quem ainda não respondeu, responde para mim na pergunta 3. O termo de referência ele é necessário nas contratações, somente necessário nas contratações precedidas de licitação? O que vocês acham? Quem ainda não respondeu, tem 40 pessoas que responderam, né? E quem não respondeu ainda, responde para mim. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? O termo de referência é somente necessário nas contratações precedidas de licitação. 41 pessoas responderam. Quarenta e três. Tivemos das respostas aqui, das respostas que vocês estão mandando, 37 respostas como falso, 13 respostas como verdadeiro. Gente, é falso. É falso. O termo de referência ele não é somente necessário nas contratações precedidas de licitação. Ele é necessário em todas as contratações, mesmo aquelas que não têm licitação. Tá bom? Mesmo aquelas que seja feita por dispensa, aquela que seja feita por emergência,
por adesão a uma ata de registro de preços, que não tem licitação, né, que tem uma licitação lá do outro órgão. Então, não é exclusivamente de compras com licitação, tá bom? É amplo. Foi contratar, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um termo de referência, fazer um termo de referência. Depois é que a gente vai descobrir se é caso de dispensa, se é caso de pregão, se é caso de emergência, inexigibilidade. Depois que a gente vai descobrir isso, tá? Mas esse instrumento, né, termo de referência ou projeto básico, ele, dependendo do caso, ele vai ser necessário em todas as contratações, em todas. Nunca ele vai poder ser dispensado. Ah, mas a minha compra é de R$1.000. De R$1.000. Vai ser necessário fazer um termo de referência. Qual que é a diferença aqui? É que, dependendo da complexidade do seu objeto, você vai ter um termo de referência mais complexo ou menos complexo. Tá bom? Mais profundo ou menos profundo, mais ou menos denso. Mas ele vai ser sempre necessário. Por quê, gente, que ele é sempre necessário? Porque aquele ciclo que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá do ciclo, o ciclo trifásico, né, da contratação, de toda a contratação pública, aquele ciclo ele vai existir sempre, 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 tá bom? Em todas as formas de contratação ele vai existir. Primeiro se planeja, depois se escolhe um fornecedor e depois se executa o contrato. E esse planejamento, falei para vocês, 95% do planejamento vão estar onde? Nesse instrumento aqui, do termo de referência do projeto básico. Tá bom? Então, ele é necessário sempre, em todos os casos, tá bom? E aí a gente vai ver se ele vai ter um nome de projeto básico ou se vai continuar como termo de referência, mas é necessário ter esse instrumento sempre. Não é só quando tem licitação, ok? Porque ele é o planejamento. Ah, mas tá, digamos que é uma compra emergencial, digamos que caiu um muro, né, lá da escola de vocês, ou então um item, fornecedor ficou de entregar um item para vocês, muito importante, o álcool em gel, e não entregou, e vocês vão precisar desse álcool para amanhã, né, ou então para semana que vem, sei lá. Como que vocês fazem? Não vai ter termo de referência? Vai ter, gente. Tem que ter. Mas pode ser um termo de referência de uma página. De uma página. Por que tem que ter esse termo de referência? Porque ninguém compra o que não se sabe o que comprar. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Você não vai no mercado comprar alguma coisa, contratar algum serviço, se você não sabe o que você quer. Qual é o objeto? O termo de referência ele vai trazer qual que é o objeto. Quantidade, especificação mínima, forma de prestação desse serviço. Não pode estar na cabeça do gestor. Não pode estar ali no coração dele, na cabeça, e não estar no processo. O termo de referência ele vai projetar aquilo que as tomadas de decisão da administração, ele vai materializar isso dentro do processo, tá? Então, independe se é caso de dispensa, de licitação, de emergência, compra de pequeno valor, a gente vai precisar fazer um termo de referência. Mesmo que seja um termo de referência de uma página, dizendo, eu preciso de álcool em gel de 50 litros de álcool em gel 70 para ser entregue na escola X do município Y, no prazo de tantos dias, a um preço máximo de tanto, dessa forma, e tantos dias para receber o pagamento. Pronto, né? É isso. E por que a justificativa da necessidade, né? Porque o fornecedor não entregou, pode ser uma página. Uma página, porque é só o tempo que você tem. Se você tem meia hora para fazer um termo de referência, porque a urgência está batendo ali, e é só meia hora que você tem, você vai fazer o melhor termo de referência que você consiga fazer em uma hora, tá bom? Se é uma licitação, se é uma contratação mais planejada, em que você tenha mais tempo, né, para fazer a definição do objeto, tomar as decisões com mais calma, aí você vai fazer um termo de referência de orgulho, né? Aquele termo que você olha e fala, fui eu, é meu filho, estou assumindo aqui. Então, é assim que funciona. Mas tudo precisa realmente desse documento, porque é o documento de planejamento da administração, tá bom? Então, para tudo. Ok. Muito bem, deixa eu voltar aqui para passar o slide para vocês. Avançando aqui. E aí, muitos já responderam, né, essa pergunta também, então, que eu não travei, acabaram de me dar uma dica aqui,
que eu não travei lá para aparecer as outras perguntas para vocês, né? Mas aí já está aberto, então vocês deem uma olhadinha lá nessa outra pergunta que tem naquele site que eu passei para vocês, que tem os slides com as perguntas, né? E aí um caso prático aqui para vocês. Uma secretaria precisa adquirir papel A4 para diversas escolas, né? Um objeto bem comum e presente na realidade de vocês. Que informações, o que vocês acham que a gente precisa saber, a gente precisa ir atrás para descobrir que informações são úteis e importantes para fazer essa compra? Compra de papel A4. Eu não vou projetar aqui para vocês, para não ficar perdida aqui com as telas, mas eu consigo ver as respostas de vocês aqui. Tá bom? É a pergunta número 2, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso, é a pergunta número 2. Que informações são necessárias para adquirir papel A4 para essas diversas escolas? Aí vamos lá, o que vocês estão respondendo? Já tem 86 respostas. A quantidade, né? A necessidade, preço. Deixa eu ver aqui mais. O tamanho dessa folha, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A destinação desse papel, quem são os possíveis fornecedores, né, desse produto. Tamanho aqui já falei. Qualidade. Forma de entrega. Muito bem, muito bem. Ótimo. Pesquisa, qualidade de novo, quantidade está ganhando, né? A necessidade, planejamento. Ok. Muito bem. Vocês estão conseguindo captar bem aí o caminho que a gente precisa percorrer. Então, assim, é bem intuitivo mesmo. Vou comprar folha de papel A4, né, para uma determinada unidade, eu preciso saber a quantidade, né? Aqui, ó, no próximo slide, eu trouxe para vocês aqui o detalhe aqui disso, né? Então, assim, o que eu vou precisar saber? Qual é o papel? Eu defini que é A4, mas qual é? Quais outras especificações aí desse papel, desse produto? A4 é muito pouco, né? Preciso especificar um pouco mais. Qual que é esse papel? O A4 é só o tamanho dele, né? Mas para que? E aí, para saber, gente, qual é o papel necessário e a próxima e qual a qualidade do papel, tem a ver com o que vocês acabaram de responder. Muita gente respondeu onde vai ser aplicado, qual que é a necessidade, né? Então, se eu vou fazer banner, né, ou uma comunicação visual, talvez eu precise de um papel um pouco mais grossinho, de uma gramatura maior, né? Ou então um papel colorido, que já venha colorido, de diversas cores, para eu poder facilitar essa comunicação visual, o meu trabalho gráfico ali, no uso dele, né? Então, a necessidade, aonde ele vai ser aplicado, primeiro a gente tem que pensar na necessidade, e as outras decisões, elas vão sendo tomadas conforme a necessidade que a gente precisa atender, né? Então, a gente vai pensar na solução a partir da necessidade que a gente mapeou. Qual a qualidade, né, desse papel? Que aí eu preciso ver o que o mercado me oferece para saber quais são as qualidades possíveis. O quantitativo necessário aos setores requisitantes, vocês colocaram lá a questão do quantitativo também. Prazo de entrega, quanto tempo que eu vou precisar, né, desse material aqui, que é uma decisão bastante delicada que a gente precisa tomar, né, porque a gente não pode colocar na empresa a culpa pela má administração do órgão, né, pelo mau planejamento, na verdade, né, da unidade. Se eu preciso de um papel, preciso fazer uma contratação de um papel para daqui, e ele precisa estar aqui daqui uma semana, alguma coisa deu errado no meu planejamento, né? E muitas vezes esses prazos, eles são restritivos. São restritivos. Você coloca um prazo muito curto para favorecer, às vezes, uma empresa que já está ali com o estoque pronto para te atender. Uma empresa específica dificultando a participação de outras empresas. Tá? Então, essa questão do prazo aí, ele é um equilíbrio entre o que a administração precisa, mas também o que o mercado pode te oferecer, olhando, né, naquele olhar de ampliação de competitividade.
Obter o valor de mercado, né, do objeto a ser adquirido. Estou na fase de planejamento, preciso ter uma ideia, não precisa necessariamente ser a pesquisa de preço ela pode acontecer depois do termo de referência, mas eu vou precisar saber mais ou menos quanto que isso custa para ver se está dentro ali do meu planejamento. Decidir se o objeto vai ser entregue em um único local ou nas diversas unidades, muito importante isso, tá? E essa definição ela é feita nessa fase de planejamento, não adianta depois que está licitado e contratado, você mudar de ideia, porque se a empresa não quiser seguir essa nova regra de entrega, ela pode não seguir, ou então ela vai querer te cobrar algo a mais se ela precisar entregar de forma descentralizada, ok? Informar quem irá fiscalizar, né, gerenciar e fiscalizar o respectivo contrato. Importante também, o fiscal ele precisa aparecer desde o comecinho. Né? Não pode cair de paraquedas ali e receber uma surpresa um belo dia, tá lá andando na rua e descobre que é um fiscal de contrato. Tem que estar participando desde o começo, desde a fase de planejamento. E aí, gente, no termo de referência vão estar todas essas informações, as dimensões do objeto que você pretende contratar, né? No caso aqui por pregão, porque é um bem comum. Se for deficiente ou omisso o termo de referência, o certame vai ser fracassado, né? Ele não vai atender seu objetivo, a sua finalidade. E aí vai ser tarde demais, né? Tem uma pergunta aqui que a Santa colocou no chat. Não está aparecendo ainda aqui na tela para vocês, mas está aqui no chat, né? Da Cleusa, acho que a primeira é essa aqui, né? Que chegou agorinha, da Cleusa Costa. Esse termo é para todos os programas? Programas, o que seriam programas, Cleusa? Programas, você diz todas as aquisições, todos os recursos, os recursos das variadas naturezas que chegam para vocês? Sim, se for essa a sua pergunta, sim. O termo de referência, ele é o documento que vai te permitir contratar alguma coisa. Tá bom? É onde vai estar escrito a sua necessidade. Mas lá na minha escola eu não chamo de termo de referência, eu chamo de solicitação. Eu chamo de formulário de solicitação. Meus queridos, não importa o nome que vocês deem, não importa. Importa o conteúdo, né? O conteúdo. É igual aquele casal, assim, que não assume que tá namorando, sabe? Que tá de caso, e aí tem todas as características de um namoro, só que não assume que tá namorando? Não, a gente tá só se conhecendo. Mas já conhece os pais, já faz refeição junto, já divide conta, enfim, tem todas as características, tem até animal de estimação junto, mas não diz que não tá namorando. Não importa se você acha que você não tá namorando, se aquele relacionamento tem as características, é o que é, né? Então, assim, se no seu órgão você adota um outro documento que tenha todas as características que a gente está só começando aqui. Isso aqui é a pontinha do iceberg que a gente está vendo, tá? Ainda tem todo o iceberg aí para baixo. Se você adota um outro documento, um outro instrumento, qualquer que seja, com esse conteúdo que a gente está vendo aqui, esse de agora e os próximos que a gente vai ver, ok, você está fazendo um termo de referência, você só não está chamando de termo de referência, tá? Então, eu recomendo que vocês chamem de termo de referência somente porque para vocês não sofrerem nenhum tipo de chamada dos órgãos de controle, tá? Dos órgãos de controle, porque às vezes, quando a gente está fazendo alguma fiscalização no processo de vocês, a gente gosta de ver o nome. A gente passa muito rápido ali pelo processo, não tem termo de referência, né? E aí cria alguma situação ali, identifica uma irregularidade porque não tinha o termo de referência. E, na verdade, às vezes podia ter, né? Só que com outro nome. Então, se vocês chamarem realmente de termo de referência, vai ser mais fácil. Todo mundo vai saber o que é, tá? Mas o que interessa é o conteúdo ali de dentro. E gravem bem isso. Não tem como contratar nada se você não sabe o que você vai contratar. E você só sabe o que você vai contratar e escreve nesse documento aí chamado termo de referência, que pode ser outro nome, né? Mas você precisa escrever isso dentro do processo. A gente só contrata aquilo que está escrito e definido lá como objeto dentro do processo. Tá bom? Não interessa a natureza da contratação. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui da Gracinete do Carmo. A quantidade do produto previsto no termo de referência vincula a quantidade contratada, ou caso tenha recurso disponível, eu posso comprar uma maior quantidade além daquela que foi definida no termo de referência? Muito boa pergunta. Muito boa, Gracinete.
E aí entra naquele momento, né, que eu tive com vocês agora há pouco, das decisões que a gente toma na fase do planejamento. E essa é uma decisão tomada na fase do planejamento, lá, que é em relação às quantidades, né? Então, vamos lá. 50 resmas de papel A4. Aproveitar aqui o exemplo que a gente ainda está nele. 50 resmas de papel A4, fiz uma licitação para 50. Licitei, contratei a empresa para 50. Lá no meio da execução do contrato, né, ou ainda antes de ter recebido as 50, ou logo após ter recebido as 50, eu percebo que eu posso comprar mais, seja porque eu estou precisando de mais, seja porque chegaram mais recursos, né? Eu precisava até de mais de 50, mas eu tinha pouco dinheiro, pouco recurso, e eu acabei limitando a 50 para poder comprar. Mas aí, né, um belo dia, a gente recebe essa boa notícia de que chegou mais recurso ali para a escola. Ela vai poder fazer esse aumento já depois de feito o contrato? Gracinete, se o termo de referência ainda está sendo feito, se você não não foi para licitação ainda, se você não contratou a empresa, não licitou, na verdade, se você não licitou, a todo momento você pode voltar. Volta lá no termo de referência e muda a quantidade. Muda a quantidade, ainda é tempo. Tudo que a gente faz antes de publicar o edital fica assunto interno da administração. Ela faz, ela muda, é um novo termo de referência. Você pode fazer quantos termos de referência você quiser. Vai valer o último que você fez, e aquele último que você lança a sua licitação. Ok? Lançou a licitação, aí você já não pode mais alterar, tá? Quando que você vai poder alterar? Aí a lei traz alguns limites para fazer essa alteração. E esse limite, ele está lá estabelecido, cravado na lei, que é de 25%. Então, depois de contratado, a administração pode aumentar ou diminuir os quantitativos à margem de 25%. Para mais ou para menos. Para menos, o quanto a empresa quiser. O quanto a empresa quiser. Para mais, o quanto a empresa aceitar, né? Então, se a empresa aceitar, eu pensei em 100 resmas de papel, mas vou precisar só de 10. Empresa, você aceita? Em vez de me entregar 100, entregar só 10? Se ela aceitar, ótimo, é consensual. Mas licitei 100 resmas de papel, quero aumentar mais 50. Aumentar mais 50 sobre 100 seriam 50%. 50% de aumento. A lei não permite. A lei não permite. Nesse caso, como regra, a gente vai ter que fazer uma outra licitação, ou aumenta os 25%, né? E aí, por exemplo, se eu licitei 100, contratei 100, qual que é o máximo que eu posso comprar? 125, tá? 125. E aí, ou eu aumento dentro dessa proporção dos 25%, e tem todo um procedimento para fazer isso, por meio de aditivo contratual, você vai ter que justificar e tudo mais. Ou então eu vou ter que fazer uma outra licitação para comprar essas outras 50 ali que eu quero, tá bom? Gente, assim, a lei, né, de forma geral, assim, nossa legislação sobre contratação, ela trata o que foi licitado como algo sagrado, tá? Como assim, a palavra que está escrita na pedra e que é muito difícil você conseguir apagar. Então, atentem bem para isso. Por isso que quando eu disse para vocês que, olha, lá na fase do planejamento, a fase mais importante é quando a gente precisa tomar as decisões corretas e seguras, porque aquilo ali, depois que o termo de referência foi para a rua, que o edital foi lançado, que o contrato foi assinado, é quase como se tivesse escrito na pedra. Eu estou exagerando aqui para vocês, tá? E eu estou exagerando de propósito, para que vocês ficarem gravados isso no coração de vocês, que vocês tenham isso gravado no coração de vocês, assim, que se altera contrato somente em casos excepcionais, especiais. É possível alterar contrato? É possível. Tem casos, assim, que é obrigatório alterar o contrato. Mas a lei coloca várias restrições. O mundo ideal é que a gente nunca precise alterar contrato, que a gente pense direitinho, planeje, né? E não precise alterar. Por quê? Porque a lei considera a licitação algo muito importante, algo muito sagrado. Então, assim, puxa vida, você licitou 100. Se você tivesse licitado 150, talvez o seu resultado teria sido diferente. E por que agora você vai privilegiar essa empresa, uma empresa, aumentando 50%, sendo que as outras deveriam ter sido, né, também acolhidas nesse novo cenário? Por você está mudando o cenário agora, privilegiando uma empresa? Né? Então, sempre que a lei
perceber uma situação de privilégio de uma empresa sobre outras, ela vai recuar, ela vai criar dificuldade, ela vai te recomendar para não fazer, tá bom? Pode ser feito? Pode ser, dentro daqueles limites, tá bom? E aí, se você cumprir direitinho ali a lei para os aditivos contratuais, não há irregularidade nenhuma. A pergunta da Viviane, que é: projeto básico é uma forma de contrato? Muito interessante, Viviane, essa pergunta, viu? E eu entendo perfeitamente essa sua pergunta, porque o documentozinho importante é esse termo de referência, né? Ele é muito, muito, muito importante. Mas ele não é o contrato. Ele não é o contrato. Não é, e ao mesmo tempo é. Ai, meu Deus do céu, agora ferrou. Vamos lá, vamos explicar isso. Ele não é um contrato porque eu não posso firmar um contrato só com ele. Não é só chegar para a empresa, eu fiz um termo de referência, me entrega. Toma, tá aqui o termo de referência, fiz aqui, tá assinado, dá o recebido aqui de que você recebeu esse termo de referência, pronto, pode me entregar o seu o objeto aqui, né, que a gente combinou. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Precisa haver um outro instrumento com força contratual, que é ou um contrato especificamente, né, um contrato que se assinam as duas partes, a administração e a empresa, ali dizendo tudinho bonitinho, prazo, penalidades, pagamento, tudo mais, um contrato, ou então outros documentos que substituam esse contrato, que pode ser a nota de empenho. A nota de empenho é um instrumento que pode vir a substituir o contrato em determinados casos. A ordem de fornecimento, a ordem de serviço, ordem de execução, carta-contrato, todos esses são instrumentos que podem substituir ali um contrato. Então, vamos voltar aqui ao exemplo da folha de papel, né, A4. 100 resmas de papel A4. Fiz o termo de referência com essa especificação, licitei, ganhou uma empresa. Sou obrigada a fazer um contrato com essa empresa, assinar um contrato bonitinho que publica, não sei o quê? Não, não sou obrigada, porque é um caso, entrega imediata, entrega de produto imediata, daquela entrega do tipo, entregou, recebeu, pagou, tchau. Entregou, recebeu, pagou, tchau. Ou seja, sem nenhuma obrigação, eu não preciso assinar um contrato. Eu não preciso. A lei, ela traz a obrigatoriedade do contrato para obrigações mais longas, mais sensíveis, quando tem garantia, quando tem assistência técnica, quando tem uma obrigação acessória de instalar, precisa instalar um equipamento, não sei aonde e tal. Aí precisa de um contrato, assistência técnica, garantia. Olha, eu quero contratar aqui uma catraca de entrada, né, de acesso, uma catraca de entrada e saída aqui para minha escola. Vai precisar de instalar, vai precisar configurar, vai precisar cadastrar todo mundo e vai precisar dar assistência técnica por 1 ano caso dê problema. Aí vai precisar de um contrato. Vai precisar de um contrato, tá? Mas não, eu quero 100 resmas de papel, pronto, entregou, conferi, pagou. Você não precisa assinar um contrato. Basta, depois da licitação, uma nota de empenho. Mandou uma nota de empenho para a empresa. Ó, tá aqui o projeto básico, tá aqui o termo de referência, né? O projeto básico. A nota de empenho, cumpra, tá? O projeto básico sozinho, ou o termo de referência, ele não gera nenhuma garantia para a empresa. Já um instrumento, que pode ser nota de empenho, ordem de serviço, o contrato, esses instrumentos geram a garantia. Mas por que eu disse para vocês que ele é e não é ao mesmo tempo? Então, a gente já entendeu que ele não é, que ele precisa realmente desse outro documento. Mas a parte do que é, a parte que ele tem sim relação com esse contrato é porque ele não é o contrato, mas ele integra o contrato. Ele é parte do contrato. A empresa ela vai se obrigar a cumprir aquilo que está lá no termo de referência. E ela não pode alegar que ela desconhecia, tá bom? Porque o termo de referência, ele aparece no lançamento da licitação. Você lançou a sua licitação, o seu pregão, sua licitação, o termo de referência vai estar lá junto. Você precisa dar publicidade, né, a ele. E aí todo mundo vai conhecer. E o edital, ele sempre remete para o termo de referência, o edital de licitação, né? Então, especificações técnicas, conforme definido no termo de referência. Prazo de entrega, X, conforme definido no termo de referência, tá? Então, tudo que tem a ver com a execução do contrato vai estar lá no termo de referência. Por isso que ele não é contrato, mas ele integra o contrato. Ele vincula a empresa a cumprir aquilo que foi definido, tá bom? Mas ele, por si só, ele não é um contrato, ele precisa de um outro instrumento.
Muito boa pergunta, porque ajuda a gente também a definir bem a importância desse instrumento, tá bom? Tem outra pergunta aqui, ó, da Geuci Fongarou, não consegui pronunciar aqui esse nome, bonito. E acho lindo o nome chique. Mas desculpa, tá, Geuci, por não ter conseguido. Olha só. Poderia publicar uma retificação de uma licitação, diminuindo ou aumentando a quantidade de itens, para que demais empresas possam ainda participar novamente aqui da Geuci. Vocês estão conseguindo ver agora. Eu poderia publicar uma retificação de uma licitação, diminuindo ou aumentando a quantidade dos itens, para que demais empresas possam ainda participar novamente da mesma licitação? Ótima pergunta, Geuci. Vou dar um tempinho para vocês pensarem se a gente pode ou não pode. Respondam no coração de vocês. Se a gente estivesse ao vivo, eu já ia mandar vocês levantarem a mão. Quem acha que pode, quem acha que não pode. Mas agora eu não consigo, né? Eu confio que vocês estão respondendo essa pergunta dentro do coração de vocês. Pensem aí um pouquinho. Vocês acham que pode ou não? Ó, tá rolando a licitação. Rolou. Publicou a licitação hoje. Amanhã eu vou precisar alterar essa quantidade, aumentando ou diminuindo. Surgiu aí um fato novo, né? Ou então um recurso abençoado vindo aqui para a escola, ou então um fato novo que fez aumentar ou diminuir ali a minha necessidade. Posso alterar no curso da licitação? A resposta é sim. Você pode alterar no curso da licitação. Só que tem uma regrinha aqui que precisa ser observada. Você pode fazer essa alteração, porém, você precisa zerar o prazo. É como se você tivesse resetado os dias que já passaram, o seu pregão, a sua licitação, tem que começar do zero. Então, por exemplo, se eu publiquei meu edital segunda-feira, hoje é sexta, né? Se eu publiquei meu edital segunda-feira, tá correndo o prazo aí dos 8 dias, né, do pregão. Então, terça, quarta, quinta, sexta. A gente está no quarto dia. No quarto dia. São 8 dias úteis que a lei pede como mínimo para ficar aberta a licitação até a gente fechar e fazer o julgamento. Se hoje, sexta-feira, no quarto dia, eu altero essa quantidade, é possível, porém eu vou precisar zerar o prazo. É como se eu estivesse voltando para o joguinho ali, tá? Então eu reseto e volto. Publico essa retificação e é como se eu estivesse publicando um novo edital. O prazo passa a contar do zero. Tá bom? Quando faz essa alteração de quantidade. É só isso, mas nada se perde, nada. Simplesmente vai ter um aviso, uma publicação de um aviso. Retificando. O item X que falava da quantidade de 100 passa a vigorar com a seguinte redação. O item X com a quantidade de 200, com a quantidade de 25, né? Aumentando ou diminuindo conforme a sua nova realidade. E aí um outro item, data de realização da sessão, lá na frente, dando de novo os 8 dias úteis, se for um pregão, tá? E se forem outras estações, se for o convite, 5 dias, enfim, conforme cada modalidade aí competente. Só vai renovar o prazo, ok? Muito bem, Josi, ótima pergunta, obrigada pela participação. Continuando aqui, gente, deixa eu ver o meu horário, 11h23. Nem parece, né, gente, que o tempo passou tão rápido. Não sei se tá tão bom para vocês aí quanto tá para mim daqui, mas tá voando o tempo. Vamos lá. Elaboração ainda do nosso termo de referência. A gente vai ficar ainda um bom tempo explorando aqui esse nosso amigo, tá? Esse termo de referência, porque ele é a parte mais importante realmente da nossa contratação e onde a gente tem mais dificuldade. Aqui um checklist, então, para esse documento. Gente, itens obrigatórios, tópicos obrigatórios que a gente precisa apresentar, descrever, construir dentro desse documento, né? Primeiro, necessidade. Tudo começa pela necessidade, tá bom? Primeiro tópico ali do termo de referência é a motivação. É o porquê que a gente está fazendo isso, porquê que a gente está contratando, tá? Segundo, definição do objeto, que é a solução que a gente quer comprar, ok? O serviço, o material, a obra, enfim, o objeto, definição desse objeto. A justificativa, né, do porquê que esse objeto vai sanear a necessidade lá definida no tópico anterior, né? Por que ele é importante, por que ele está sendo definido nessas condições, se tem alguma condição restritiva, justificar por que está sendo restritivo e tudo mais. Então, todas as justificativas, a gente vai explorar isso um pouco melhor. Isso aqui é só um checklist, a gente vai
um a um desses tópicos a gente vai abrir para conversar um pouco mais sobre eles. Responsabilidade das partes, né, que tem a ver com a execução do contrato. Da administração, geralmente, é de fiscalizar e de pagar, né, e da empresa que tem, geralmente, um super rol ali de responsabilidades. Estimativa de custos, né, que às vezes é feita por meio de pesquisa de mercado, não precisa ser, gente, necessariamente já a cotação de preço nessa fase, na fase de elaboração do termo. A gente pode ter o termo, né, elaborado ali, e, num segundo momento, as pesquisas de mercado. Pode ser assim, tá? Não precisa ser, enquanto você está fazendo o termo de referência, já faz as pesquisas. Mas uma ideia de quanto custa a gente precisa ter. Só uma ideia, tá? Como que é lá nos nossos casos lá do nosso tribunal, né? Na nossa administração. Como que a gente faz? O demandante faz o termo de referência e ele faz uma pequena pesquisa, assim, uma pesquisa rápida, digita na internet, vê algum fornecedor que já tenha prestado esse serviço, verifica, ou, né, entregue o produto, e aí vê lá uma ideia geral de preço e coloca ali, tá? Então, no termo de referência, o seu grau de assertividade, de precisão no que toca aos preços, ele é mais amplo, ele é mais flexível. Já na cotação de preço, não. Na pesquisa de mercado, a gente precisa ser mais assertivo, precisa ser mais preciso ali, tem que ter uma sintonia fina maior, tá bom? É igual quando a gente está elaborando o PPA, LDO e LOA, né? A gente coloca aqueles valores ali como valores de referência, mas só vai se saber mesmo se aquela praça vai custar 2 milhões de reais, 10 milhões de reais, lá na hora que vai licitar, né? E que vai fazer a pesquisa de mercado e que vai licitar, ok? Que mais aqui? Estimativa de custos, cronograma físico-financeiro e condições de recebimento, né, desse objeto. E que é o cronograma físico-financeiro? É o quanto vai ser executado ao longo do tempo, para que a empresa possa se organizar, né? Então, se eu peço 100 resmas de papel, eu preciso dizer de que forma que isso vai ser executado. Eu quero tudo de uma vez? Eu quero metade agora, depois de assinado o contrato, metade dali a 6 meses? Não, eu quero todo mês, são 100 resmas de papel. E todo mês eu quero que você me entregue 10 ao longo de 10 meses. Cronograma físico-financeiro, tá bom? Condições de recebimento, como é que você quer receber isso? Qual o endereço disso? O que você vai olhar para receber esse produto, né? Quais são os critérios de recebimento? Critérios de escolha dessa proposta, vai ser pelo menor preço? Tudo, é um item só, é uma solução só, eu vou separar em lotes, né? Como que é? Geralmente a gente licita pelo menor preço, né? Mas não é só esse o critério que a lei nos dá. A lei nos dá menor preço como um critério que a gente usa para 99,99% das aquisições, das contratações. A lei dá para gente melhor técnica e dá também melhor técnica e preço. Tá? E aí essas duas últimas aqui são muito, muito pouco usadas. A gente quase nem fala delas porque elas não são tão usadas. A gente fala mais do menor preço, que é um dos critérios que a lei oferece. Que não é o mais barato, né, gente? Que não é o mais barato. É o menor preço dentre aquelas condições que foram definidas. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Definição da empreitada, quando é serviços, né? Tarefa, empreitada por preço unitário, por preço global, né? Se aplica mais para obras, bem mais para obras e em alguns serviços. Para compras, não. Compra, o regime é fornecimento mesmo. Prazo de execução, né? Prazo de entrega ou prazo de execução dos serviços, do contratado, ao prazo da obra. E procedimento de gerenciamento do contrato e fiscalização desse contrato também, tá? Rotinas de fiscalização, se é de serviço, como que vai ser fiscalizado, que critérios, que documentos vão ser preenchidos nessa fiscalização, tá bom? Tudo isso aqui é o nosso checklist do termo de referência. E aí a gente vai entrar aqui um pouco mais nos tópicos mais específicos, tá? Abrindo esse rol aqui que a gente colocou no slide anterior do checklist. Em relação à necessidade, que é o nosso primeiro tópico. Vamos lá. O que a gente precisa cumprir nesse aspecto aqui da necessidade? Qual que é o roteiro que a gente precisa seguir? Aqui, gente, a gente vai dissertar sobre o problema que vai ser atendido. E a gente não pode confundir com a solução. Então, assim,
a minha necessidade, lá no exemplo das folhas de papel da resma, né, a minha necessidade não é adquirir folha, adquirir resma de papel. Essa é a solução, né? A necessidade é o uso lá que eu vou dar para ela, né? É onde eu vou empregar. Então, a necessidade, ela surge da onde? Nesse caso aí da folha de papel, da necessidade de reproduzir materiais para os alunos, para os professores, e aí, dessa necessidade, eu vou ter uma especificação técnica de folha condizente com essa necessidade. Não, minha necessidade agora não é vai reproduzir material didático para os alunos. Minha necessidade é fazer cartazes orientativos para fixar na escola. Então, eu posso ter um outro tipo de folha de resma de papel para essa necessidade. Então, a necessidade é o problema ali que você precisa resolver, né? A sua demanda. Não é a folha. Minha necessidade, minha necessidade para essa compra é adquirir 100 resmas de papel. Essa é a solução, tá bom? E aí, nesse detalhamento, né, da solução aí, que primeiro a gente cuida da necessidade, mas depois a gente vai para esse detalhamento da solução, a gente tem que tomar muito cuidado com os requisitos que são indispensáveis e também com as exigências restritivas, tá? Vamos lá, então. No momento em que vocês acham aí, quando eu vou elaborar o detalhamento desse objeto da resma de papel, o que vocês acham que aconteceria, se seria legal, se eu colocasse assim, eu quero 100 resmas de papel, sendo dessas 100 resmas, eu quero 25 delas na cor azul, 25 na cor rosa, 25 verdes e 25 laranjadas. Tá? Quero nessas cores. Que vocês... E aí eu justifico, digo que eu preciso dessa especificação porque essas folhas, elas se destinam à comunicação visual da escola, às sinalizações, e eu preciso de 4 cores para poder trabalhar com essa comunicação visual, estabelecendo cor X para uma determinada finalidade, cor Y para outra finalidade, por ambientes e tudo mais, para melhorar ali a minha comunicação visual na escola, por isso que eu preciso de 4 cores. Não vou aceitar branca, tá? Aí eu pergunto para vocês, quem fornece folha sulfite na cor branca foi prejudicado nessa especificação técnica? Foi prejudicado? A resposta é sim. A resposta é sim. Ele foi prejudicado. Ele não vai poder fornecer para a administração, né? Esse objeto. Porém, esse prejuízo, essa restrição à competitividade, ela é uma restrição legal ou ilegal? Se ela tiver justificativa, e se essa justificativa for uma justificativa de interesse público, é uma restrição legal, necessária, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu estou abordando esse tema de restrição à competitividade e as consequências disso, e como que a gente deve entender, que é uma licitação que sempre ocorre para a compra de sabonete nos presídios, de um órgão federal, né? O Departamento de Assuntos Penitenciários do governo federal, que cuida das penitenciárias de segurança máxima do Brasil. Inclusive, em Porto Velho, nós temos uma, né? Alguns estados têm, e Rondônia a gente tem um presídio de segurança máxima federal. E aí eles não pode entrar nada lá nos presídios, né? Eles não deixam os visitantes levarem coisas, itens de higiene pessoal para os presos, não pode, por isso que é segurança máxima, né? E aí eles precisam prover isso, né? Porque não pode entrar de visitas. E eles precisam comprar sabonete, por exemplo, né? Para distribuir lá para os detentos. E o edital, o termo de referência deles, na hora que vai especificar o sabonete, exige sabonete e pasta de dente. Exige que esses 2 itens não sejam de cores brancas ou claras. Não pode ser, nem branco, nem nenhum tipo de cor clara. Bege, tons pastéis, não pode ser claro. E aí, depois que ele faz essa restrição, na sequência ele traz um parágrafo justificando. Diz que não pode ser branco nem de cor clara, porque os presos podem usar esses materiais, né, tanto do sabonete raspado quanto da pasta de dente,
para camuflar buracos na parede. Como as paredes das celas são de cor clara, né, branco ou equivalente, eles poderiam usar esse material para camuflar ali alguma coisa escondida, algum buraco que eles poderiam usar para esconder alguma coisa. Então, olha só como que uma restrição super profunda, né, ao mercado, porque sabonete nem tanto, né? Tem de várias cores. Mas pasta de dente é super difícil achar pasta de dente que não seja de cor clara, de cor branca, né? Geralmente é branco. É muito difícil encontrar, até no supermercado. E aí, assim, é uma restrição ao mercado, bem pesada, mas que é totalmente legal. Totalmente legal, porque tem uma justificativa. A ponto, gente, a ponto de, se não tivesse essa restrição, se não tivesse, nós poderíamos afirmar que o produto, que um sabonete branco, uma pasta de dente na cor clara ou branca, não atenderia adequadamente o interesse da administração. Seria uma compra ineficiente. Seria um ato até de improbidade administrativa, eventualmente, se não pudesse usar. Né? Se ficasse lá, se não pudesse ser distribuído para os presos, imagina, alguém compra isso, chega lá na ponta da penitenciária, o agente penitenciário não vai distribuir. Não, não posso distribuir isso, porque isso aqui os presos vão usar, podem usar, né? Para alguma camuflagem, alguma coisa, eu não vou distribuir. Pronto, caracterizou um dano horário. Comprou algo que não vai poder ser usado pela administração. Então, existem algumas especificações, algumas restrições que são absolutamente necessárias. E não importa o quanto ela é restritiva, não importa se só existem 2 marcas no Brasil que fabricam pasta de dente de cor escura. Não importa. Se essa é a necessidade da administração e está justificado no processo, bem justificado, e uma justificativa de interesse público, está correto. Está mais do que correto, é necessário. Né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E, meus queridos, é aqui que a gente vai fazer, é aqui que a gente separa os adultos das crianças. É aqui que a gente separa as compras de qualidade e as compras que não têm qualidade. Na hora de definir esse objeto, de definir a minha solução. A lei quer que a gente queira algo de qualidade. A lei espera de nós que nós definamos a nossa solução não só pensando no preço, mas na qualidade mínima necessária para atender aquilo. Ok? E aqui, gente, outro ponto de atenção, a qualidade não é a qualidade pela qualidade. Nossa, estou comprando, né, caneta Bic, consegui comprar a caneta Bic, que é super conhecida por ser, né, o benchmark, que todo exemplo que a gente vai dar de qualidade, a gente usa esse exemplo que é quando a gente consegue comprar numa licitação uma caneta dessa marca, ninguém tem dúvida, né, da qualidade, porque é uma marca muito conhecida. Então, se a caneta Bic, ela não se aquela caneta Bic especificamente, ela não tem requisitos mínimos que te atendam, não importa se ela é Bic. Não importa se ela escreve bem, se ela é a melhor caneta do mercado, se é a caneta mais cara. Mas se você comprou o Bic e ela não te atende, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente faz uma licitação para contratar a caneta do tipo Bic, ganha de fato Bic, e é aquela caneta que tem tradicional com tampa, né? E é para uma creche, né? Para os meninos rabiscarem lá. Idade escolar aí, infantil, sei lá, até 6 anos. É seguro dar uma caneta com aquela tampa para menino abaixo de 6 anos? Não. Não é seguro. Não é seguro, porque ele pode ingerir aquilo e sofrer um acidente, né? Então, a caneta Bic para esse público não é o melhor produto. Não é o melhor produto, né? Pode causar um acidente ali para ele. Então, o que é o melhor para a administração não é aquilo que é necessariamente aquilo que é consagrado pelo mercado, não é aquela marca mais cara, a marca conceituada. Não é nada disso. A qualidade vai ser definida em cada caso. É o melhor produto para aquele caso, para aquela necessidade. Por isso que é tão importante definir a necessidade. Onde vai ser aplicado, em que contexto, quem que é o público-alvo, que finalidade eu quero atender com essa compra. E aí me diga o que você quer, né? Que eu te digo a solução ideal.
tá? Então, isso é bem, bem importante, assim. Às vezes a gente se apega a uma noção de qualidade que é a noção que a gente aplica na nossa vida, né? E pode ser que não seja esse o caso. Isso vale, assim, sabão em pó, né? A gente sabe qual que é amaciante, muita gente traz esses exemplos, assim, de marcas mais conhecidas que a administração acaba comprando. O cafezinho, merenda escolar, olha aí um outro exemplo, né? Também, um outro exemplo, que é um produto super sensível às características do público que você precisa atender. A merenda escolar para jovens, já no ensino médio, não para a melhor merenda escolar para jovens no ensino médio, não vai ser a melhor merenda para um público infantil, né? Que tem necessidades nutricionais diferentes, paladar diferente. Então, é importante a gente ter isso em mente. E o legislador, gente, deu esse poder de super-herói nas nossas mãos, na hora de definir esse objeto. Para que, nesse momento da elaboração do termo de referência, o céu é o limite, desde que nós tenhamos justificativa para isso. Desde que a gente dedique ali um tempo para fazer esse estudo e dissertar e justificar ali sobre isso. E aí, gente, esse estudo e essa definição e tudo mais, estou aproveitando para falar essas questões de definição, de necessidade logo aqui nesse ponto, porque antes da gente avançar para outros tópicos do termo de referência. Aqui, um outro fator que é muito importante também, e que 99% dos servidores públicos que lidam com isso ignoram, e que é o maior acervo, o maior tesouro da administração. Na hora de escrever isso, sabe o que é? Muita gente acha, é o Google. Né? Vou fazer um termo de referência, o Google é meu parceiro, porque eu vou lá, digito, né? Folha de papel A4, né? Me diz aí, Google, me diz o que tem, me diz quais são as especificações técnicas, se eu vou copiar aqui no meu termo de referência. O Google vai me salvar. Mais importante do que o Google, gente, um tesouro mais valioso para a administração do que o que está lá na internet, que é importante, que é o ideal também que a gente pesquise e ninguém tira nada, ninguém inventa moda, né? A gente vai olhar os catálogos, olhar os outros termos de referência para copiar. Mas tem uma coisa que é mais importante ainda que isso, como foi a sua contratação anterior. O que deu certo? O que deu errado? O que poderia ter sido diferente? Ela atendeu o objetivo dela? Que tipo de empresa contratou com a administração? É esse tipo de empresa que a gente quer trazer para novamente numa próxima licitação? Esse tipo de universo que eu quero atrair? Esse produto atendeu? Eu vou copiar e colar a mesma especificação do termo de referência passado, sendo que o produto não atendeu? Sendo que a qualidade deixou a desejar? E aí, às vezes, a gente não olha para isso. E é muito, muito, muito importante, tá bom? A ponto, gente, de você usar uma experiência ruim que você acabou de ter como um argumento para restringir mais ainda a competitividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá no nosso tribunal, a gente, as nossas obras, né, a gente contrata e tal, mas os pequenos reparos no prédio, a gente mesmo que faz, né? Tem equipe nossa lá, de terceirizados, de colaboradores, que executam esses pequenos reparos. Eu acredito que é uma realidade parecida também nas escolas. E a gente tem que comprar o material, a gente tem que comprar cimento, massa, tinta e tal. E tinta sempre foi um problema terrível, né? Porque a gente tem as marcas de referência que a gente meio que conhece, né? Assim, as marcas que são consagradas, né, no mercado. A gente tem as marcas mais ou menos ali que tentam buscar um nível de competitividade equivalente, que não são as top, mas que têm um bom rendimento, né? Que atendem bem. E a gente tem as marcas muito ruins, que são praticamente água com corante. Infelizmente é isso, né? A gente tem tintas no mercado, que deveria até ser proibido de vender, de tão péssima qualidade que é, mas que são praticamente água com corante, não rendem nada, não tem fixação, não tem pigmentação. E aí nós tivemos uma experiência numa determinada compra muito ruim com tinta. Ganhou uma marca dessa que é água com corante praticamente. O nosso fiscal do contrato tirou foto, fez relatório, rejeitou o pedido, fez tudo que tinha que fazer, né? Não aceitou, notificou a empresa para ela trocar e tal. Ok, fez o que tinha para fazer.
a empresa até trocou, então rescindiu o contrato, a empresa retirou dali a tinta, né? Não pagou, a empresa não teve prejuízo, mas a administração não foi atendida, porque ninguém quer, né, isso. Ah, a administração pode não pagar pelo produto. Se o produto é ruim, a gente não paga. Legal, a gente não paga, mas a gente também vai ficar sem o produto. Né? Não é um cenário legal quando a empresa descumpre o contrato, não é bom para ninguém. Né? É claro que a gente tem que evitar que o prejuízo fique maior. Se o produto é de má qualidade, a gente não vai pagar, mas vai ficar no prejuízo de alguma forma, porque não vai ser atendido. Então, na próxima licitação, na licitação posterior a esse episódio, o que aconteceu? O nosso fiscal, na hora de fazer o termo de referência, colocou: eu não quero essa marca. Eu não quero essa marca. A administração não vai contratar essa marca. E ele fez uma pesquisa de mercado em revistas especializadas, para saber com testes que foram feitos com tintas. Existem muitos testes, né? Que é um produto muito acessível e muito comum no nosso dia a dia. E aí verificou, olha, conforme o estudo publicado nessa revista de consumidor, nessa revista da BNT, do Inmetro, sei lá das quantas, essas e essas e essas marcas são as marcas mais consolidadas e tudo mais. Então, a gente quer tirar essas marcas aqui de mercado e a gente vai colocar essas marcas como referência para ser entregue. Na hora da licitação, a empresa tentou empurrar uma marca podre, uma marca dessa que é água com corante. E o nosso fiscal peitou. Falou: essa marca aqui que você está querendo oferecer, a gente já teve problema com ela nessa situação e a gente não vai aceitar. Não vai aceitar. Meus queridos, isso não é só possível, como isso é desejável, isso é lindo de se ver. É isso que a lei quer de vocês, é isso que os órgãos de controle querem de vocês, né? Que vocês não repitam as mesmas, não caiam, né, nas mesmas ciladas, que não dá nem para dizer assim tanto que foi a primeira, talvez nem tenha sido tanto erro, né? Porque infelizmente o mercado é traiçoeiro e aí às vezes a gente se esforça para fazer uma especificação, mas aí vem o mercado e te dá uma rasteira. Ok, a primeira tudo bem, né? A gente foi enganado na primeira, mas não aceitem a segunda. E onde que a gente vai tomar os cuidados? Onde que a gente vai se prevenir para que isso não aconteça? Aqui, ó, nesse ponto do termo de referência. Olhando as nossas experiências anteriores, pesquisando. Cada segundo que você investe aqui, cada segundo que ele investe aqui, equivalem a 5 minutos de sossego e de problema que você está evitando lá no contrato. Cada segundo aqui que você deixa de aplicar aqui, viram 5 minutos de dor de cabeça lá no contrato. É bem essa a proporção, a regra. Tá bom? Então, não economizem mesmo energia, dedicação, estudo nessa etapa, porque aqui você está livrando, são livramentos. Cada momento, cada etapa, cada passo que você cumpre aqui é um livramento que você se dá lá do contrato. Tá bom? Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês aqui, ó. Determinado órgão deflagrou licitação para suprir sua necessidade de utilização de 50 dispositivos de memórias externas, HDs, né? HDs externos de 1 terabyte para as unidades administrativas. Essa necessidade está descrita corretamente? Essa é a necessidade do órgão? O órgão tem necessidade de adquirir 50 HDs? Não, gente. Essa é a solução. Essa é a solução. A necessidade dele é por espaço de armazenamento, dispositivo de armazenamento. Dada a necessidade de dispositivos de armazenamento, nós chegamos a uma solução possível dos HDs externos aí de 1 tera. Mas é só HD externo que existe? Não. Pode ser pendrive, pode ser nuvem, pode ser aumento de memória dentro do próprio computador, né? Mais pente de memória. São todas soluções de armazenamento, desde o pendrive até nuvem, Google Drive, né? Coloca na nuvem. E as ferramentas, né? Google Drive, Dropbox e outras ferramentas de armazenamento na nuvem. E aí, como que eu vou transitar da necessidade? Eu tenho a necessidade de armazenamento, como que eu chego na solução? Como que eu faço, né? Percorro esse caminho. Primeiro defino bem a necessidade, com todas essas características, e depois eu vou buscar as soluções que existem no mercado e fazer uma análise de prós e contra de cada solução que existe, né? Para tudo isso vai ser assim, vai ser essa lógica para tudo, tá? Então,
esse caso aqui, necessidade de armazenamento interno, de mais armazenamento para arquivos virtuais, né? Arquivos digitais, esse é o nome. Preciso de mais espaço para armazenar meus arquivos digitais, arquivos de variadas naturezas. Aí eu vou descrever quais são esses arquivos. Não preciso descrever quais são detalhadamente os arquivos, mas que tipos de arquivo, pelo menos, qual que é o espaço a mais que eu preciso, o nível de segurança, de confiabilidade que esses arquivos têm, de restrição de acesso, nível de criticidade, né? Para saber se um pendrive resolve, um HD de 1 tera, de 500 mega, de 5 tera, ou nuvem resolve, ou comprar mais memória para o seu computador. Como que eu vou tomar essa decisão? A partir daquilo que eu estou lendo lá da sua necessidade, né? Aí eu vou pensar nas soluções e ver um pendrive, qual que é a vantagem e desvantagem de um pendrive dada essa necessidade? Olha, os arquivos aqui, eles são muito pesados. Não vale a pena pendrive. E outra coisa, pendrive é para você ficar movendo, né? E ele é muito frágil, ele pode danificar mais facilmente do que um HD. Então, e ele é mais fácil de perder. Esses arquivos aqui, eu preciso para fazer arquivo morto com eles. Então, eu vou gravar no HD, guardar lá no armário e não vou precisar ficar mexendo neles toda hora. Então, o pendrive não se aplica. Nuvem, tem a questão da nuvem, só que aqui no meu município, a Wi-Fi, a internet não é boa. Não é boa. Então, assim, toda vez que eu for precisar acessar esses arquivos na nuvem, se eu não tiver internet, eu não vou conseguir acessar, e aí já fica complicado para mim. Então, ok, nuvem já descartamos. HD é uma possibilidade, mas de quanto de memória? Vamos fazer aqui uma estimativa, não precisa ser ali na risca, mas pelo menos uma ideia, tá? Então, esse passo a passo que eu estou descrevendo aqui com vocês, isso vai ser feito onde? No processo, no documento, no termo de referência. E é desse jeitinho mesmo que eu estou falando para vocês. Não é nenhuma mágica, não é nenhuma tese de doutorado, nenhum, assim, super documento, super estudo científico. Não, gente, não. É exatamente desse jeito que eu estou explicando para vocês. Coloca lá a necessidade com o maior detalhe que você puder e vai examinar as soluções do mercado. Coloca lá. Examinando as soluções de mercado, descobrir as seguintes opções. Coloca lá as opções. Faz uma tabelinha de prós e contras de cada um. Dadas os argumentos, dados os achados que eu tive ao longo desse estudo, concluímos que o HD de 1 terabyte é a solução ideal para a administração. Tá bom? E aí a quantidade, a forma de entrega, de recebimento, todas as outras coisas. Ok, gente? Tá tudo bem? Como é que estamos aí de perguntas? Nenhuma pergunta até agora. Faltam 7 minutos para a gente encerrar essa nossa primeira parte da manhã. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide. Acho que dá para a gente... dá sim. Dá para a gente concluir esse daqui, ó. Antes da gente... Se tiverem perguntas, podem colocar, tá? Olha aqui, a pergunta da Valdileia. Muito boa essa pergunta. Pergunta de R$1 milhão. É nem R$1 milhão, é de $1 milhão, né? Porque dólar tá valendo bem mais. De tão importante que é essa pergunta. Olha a pergunta dela. Não é essa, é a próxima. Como descrever requisitos para adquirir um bom produto sem direcionar a marca? Valdileia, isso é hora para você me fazer essa pergunta, todo mundo com fome. Aqui, já tendo ouvido, já quase todo mundo se cansando de mim, você me lança essa pergunta cabeluda. Vamos lá, gente. É uma pergunta aqui, já está na tela para vocês. Como descrever requisitos para adquirir um bom produto sem direcionar a marca? Vamos lá. Retomar aqui algumas coisinhas que a gente viu e tentar alinhar outras, né? Primeiro de tudo, nós concluímos já que não é necessariamente uma marca X que vai dar para a gente o melhor produto, né? Isso é um fato. Um outro fato, caneta de qualidade, vou usar aqui o exemplo da caneta, que é algo muito presente no nosso dia a dia, nas nossas aquisições. Vocês acham que só existe uma marca de caneta de qualidade? Não, né? Sei que vocês estão fazendo assim com a cabeça, que eu não estou vendo, mas meu coração está sentindo. Não é só uma marca que existe, não é só, eu usei aqui a marca, né, da BIC, não estou sendo patrocinada pela BIC, estou usando porque é uma marca reconhecida. Não é só a BIC que é a caneta de boa qualidade. A gente tem um monte de outros, né? Tem Compaq, Faber-Castell, aquela Pilot, um
monte de outras, várias outras marcas reconhecidamente de qualidade, tá bom? Então, assim, só que aí, às vezes, para tirar as marcas ruins, a gente faz um pacto com a única marca que a gente conhece que é de qualidade. Como que isso acontece na prática, né? Duvido que vocês já fizeram isso, porque isso não acontece no Brasil, né? Não acontece. Que é o quê? Entra lá no site da BIC, ou então digita, né, caneta BIC na internet, e aí descreve o objeto igualzinho à caneta BIC. Só faltava colocar uma foto e o CPF da BIC, a impressão digital, né, dela. Fora isso, é a caneta transparente, de ponto de tungstênio, de tampa da mesma cor da tinta, até o furinho, né? Até o furinho, com um furinho lá no corpo da caneta, com aquele furinho que faz da BIC ser a BIC. E aí, no começo, há muito tempo, aquele corpo, né, transparente da BIC era só dela. Nenhuma outra caneta tinha aquele corpo com a tampa da mesma cor da tinta da caneta. E aí as nossas especificações eram só aquele corpo com aquela tampa e com a tampa da cor da tinta da caneta. Aí pronto, aí a gente garantia que era BIC. Mas aí as Xing Lings, né, começaram a ousar no mercado e copiar o corpo da BIC, a tampinha, né, tudo igual. Aí depois, o passo número 2 dessa saga foi o furinho, o furo lá no corpo da BIC, né? Vamos colocar esse furo, porque só a BIC tem. No primeiro ano deu certo, mas logo depois as Xing Ling colocaram o furinho lá. E as Xing Ling são iguais à BIC, só uma coisa diferente, né? Um quesito só, tem uma diferença, não funciona. Só isso, o resto é tudo igual, só não funciona. E agora, como é que a gente vai fazer, né? E aí, todo esse exercício, essa angústia de querer direcionar para a BIC, mas não porque vocês só querem BIC, mas para não ter a Xing Ling, né? Só que com isso, um monte de outras vão ficando pelo caminho, um monte de outras marcas boas vão ficando pelo caminho, porque a gente está direcionando ali para a BIC. Então, meus queridos, não é esse o caminho, não é esse. A gente vai especificar um bem ali de qualidade que marcas boas possam atender, tá bom? No quesito caneta, a gente não tem muita especificação técnica, né, para que nos ajude a dizer, nossa, se a caneta for desse estilo aqui, ela vai funcionar. A gente não tem como, porque nem sei se teria como, né? Porque as empresas elas têm anos e anos e anos de pesquisa, da viscosidade da tinta, a qualidade da matéria-prima que ela usa, né? Da ponta e tudo mais. Então, não tem como. A gente precisaria ser químico, né? Trabalhar no processo fabril de caneta para conseguir descrever ali termos técnicos que não, ok, se você atender esses termos técnicos, você é boa e pode vir para minha contratação. Não, não dá. No caso, aí tem várias estratégias, né? Como que a gente garante um bem de qualidade sem direcionar para a marca? Que estratégias que a gente pode usar? Para caneta BIC, para caneta tem um conjunto de estratégias. Para serviço tem um outro conjunto de estratégia. Para merenda escolar, né? Para itens perecíveis, outros tipos de estratégia. Para um computador, novamente, outros tipos de estratégia. Para computador, é um pouco mais fácil nesse quesito aí de qualidade, né? É um pouco mais fácil. No momento que eu especifico um computador com X de memória RAM, X de HD, placa de rede, memória não sei das quantas, né? Toda essa capacidade ali de processamento, eu vou tirando as muito ruins do mercado. Tem chance ainda, sim, de marcas de má qualidade, de performance ruim, atenderem aquela minha especificação? Tem, mas aí eu já tirei um monte, eliminei um monte de aventureira ali do caminho, tá bom? Tem as marcas que são melhores, tem as marcas mais meia boca, mas tô ali, consegui uma qualidade razoável com essas especificações técnicas ali. Eu não vou ficar na mão, eu não vou ter um produto que vai ficar travando toda hora, que é ruim e tal. Como regra, não, tá bom? Então, computador, por exemplo, é um exemplo que é um caso que dá para a gente essa margem, dentro de critérios técnicos, a gente consegue ter acesso a um produto e garantir um produto de uma qualidade já razoável. Mas caneta não é esse produto, não é.
Como que a gente faz, então, para garantir isso? Meus queridos, e aí entra, assim, uma reflexão que parece que é óbvia, mas às vezes eu ouvi uma frase semana passada que tem martelado na minha cabeça. O óbvio precisa ser dito. Não é porque é óbvio que a gente não fala. Mas, e esse é um caso aqui específico. A caneta, gente, ela só é caneta se ela escreve, se ela funciona. Se é uma caneta que não escreve, né, que você recebeu a caneta, vai fazer o teste ali e ela não risca, ou apresenta muita dificuldade para riscar, ela é tudo. Vocês podem chamar ela de qualquer coisa, né? De peso de papel, de objeto de decoração, de qualquer coisa, de utensílio para se coçar as costas, né? Do que vocês quiserem, menos de caneta. Ela não é uma caneta, porque ela não funciona como uma caneta. Então, assim, por mais que vocês tenham feito uma especificação técnica no edital razoável, mas que na licitação ainda assim ganhou uma empresa com uma marca que não é legal, que não é bacana. Chegou lá na hora da licitação, desculpa, na hora do contrato, de cumprir o contrato, a empresa apresentou uma caneta que é uma porcaria, que não funciona, por que vocês vão aceitar e pagar? Ah, mas eu estou cumprindo o edital. Minha gente, isso não existe. Não existe cumprir um edital e entregar um produto que não funciona. Isso é regra básica. Não precisa nem estar escrito no edital, olha, a caneta precisa funcionar, tá, empresa? A marca que você vai me entregar, além de ser a cor azul ou preta, além de ser corpo transparente, isso e aquilo, eu esqueci de te falar que ela tem que funcionar. Não, gente, a caneta não funcionou, não vai receber. Não recebe aquele produto, tchau. Tchau. E a empresa vai ter que trocar. Ah, mas cumpriu o edital, era a marca que você aceitou a marca lá na hora da licitação, eu disse que era a marca TechPix. E você aceitou a marca TechPix. Agora você vai ter que. Por que você não quer aceitar agora? Simplesmente porque ela não funciona. Não importa qual seja a marca da caneta, ela tem que funcionar. Tá bom? Então, primeiro de tudo é isso. Não se desesperem, não achem que, meu Deus, agora ferrou tudo porque eu não especifiquei bem lá atrás, eu aceitei uma marca ruim e agora eu vou ter que chorar com essa marca aqui para o resto da execução do contrato. Não, não. Se a caneta não funcionou, não vai receber. Façam esse compromisso comigo, por favor, tá bom? E manda retirar. E manda retirar e entregar uma outra, apresentar uma outra marca e uma que funcione. Ok? Isso aí, gente, não é nem regra de contrato. Isso daí é regra. Não é nem regra de contrato administrativo, né? Isso é regra básica de boa fé. De boa fé. Tá bom? Essa caneta não tinha nem que estar no mercado. Imagina fornecendo numa contratação pública, tá? Então, essa é uma das estratégias que a gente pode usar para, nesse caso da caneta, conseguir esse sucesso, tá? 12h03, agora, horário oficial do Amazonas. Tá no nosso horário de intervalo. Tem outras estratégias, tá? Para conseguir a qualidade dos bens, canetas especialmente, bens do tipo canetas, e a gente vai explorar isso, tem alguns slides aqui para a gente explorar mais essa parte, amostras e outros itens, bancos de marca e tal, que oportunamente a gente vai falar, tá, sobre isso. Mas era importante, nesse momento que a gente está falando de especificação técnica, é importante passar esse recado para vocês. É dever da administração fazer uma boa especificação técnica? É dever, gente. É dever. Isso aí, ó, é ponto pacífico, tranquilo. Guardem no coração de vocês esse dever. Mas isso não quer dizer que na execução contratual vocês têm que aceitar um bem que não funciona. Tá bom? Não é sinônimo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom? É diferente, por exemplo, de você ter pedido uma caneta com tampa. E aí, tá lá no termo de referência que é uma caneta com tampa, aí chega lá na hora de cumprir o seu objeto, recebe a caneta com tampa e alguém se dá conta de que, meu Deus do céu, não podia ser caneta com tampa, porque a gente vai usar isso com crianças e as crianças podem engolir. E agora, o que a gente faz? Empresa, deu ruim aqui, entrega o tipo de caneta. Negativo. Porque não é uma questão de qualidade da caneta, né? De performance da caneta, é uma questão de especificação técnica, você pediu lá atrás. Não posso agora ser prejudicada porque por uma falha ali da administração, tá bom? Que é uma outra situação e a questão de não funcionar, a gente simplesmente rejeita, ok? Meus queridos, então é isso, 12h05.
Espero que já esteja sendo, né, proveitoso para vocês. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, deixe aqui para eu ler depois com calma e focar mais na parte da tarde do nosso conteúdo. Eu sei que o tempo é pouco. Se a gente não conseguir passar por todos os pontos aqui polêmicos importantes para vocês, a gente faz um outro encontro, não tem problema, tá? A gente marca de novo, a gente fica à disposição, então não se preocupem se a gente não conseguir vencer o conteúdo. Para mim é mais importante tirar as dúvidas de vocês do que estar cumprindo o conteúdo, tá bom? Então mandem aí os feedbacks nos comentários, tá bom?